Pessoal, vamos lá então para o nosso último bloco de adubação do milho, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre fontes de nitrogênio e vamos também falar um pouco sobre adubação foliar do milho na parte final. Fontes de nitrogênio. Pessoal, o mercado, as empresas de fertilizantes oferecem vários fertilizantes nitrogenados e cada mês que passa, né, um novo surge aí no mercado, deixando o agricultor em dúvida sobre por que um é mais caro que o outro, quando que ele pode aplicar um, quando que ele não pode aplicar. Então, é isso que nós vamos falar agora. No mercado, por exemplo, existem fontes convencionais de nitrogênio, ureia, nitrato de amônio, sulfato de amônio, que são as convencionais. O nitrato de amônio e cálcio, né, por exemplo, esse adubo aqui da Yara, o Yara Bela, o 2700, ele é um adubo convencional também, então ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio e os nitratos de amônio e cálcio, adubos convencionais. Aí nós temos os adubos protegidos aí, né, os estabilizados, com inibidor de urease, que é um inibidor de volatilização de amônia, por exemplo, aqui o Excellent da Mosaic, o Super N da Fertipar também é um inibidor de urease, tem o UTEC, que é da empresa Eurochem, e tem outros no mercado aí que tem a molécula de NPPT que é para inibir a enzima urease. E tem os adubos de liberação lenta ou controlada, que é uma terceira classe de produtos mais caros, tá? Normalmente recobertos com polímeros, recobertos com enxofre elementar mais polímero, que visa uma liberação controlada de nitrogênio ao longo do ciclo do milho. Aí alguns exemplos aqui, ó, Kincoat, Sulfamor, Polyblend da ICL, Basacoat da Compo, tá? Alguns exemplos aí de fertilizantes de liberação controlada, tá? Então, eu falei de três classes aqui. Convencionais, estabilizados, normalmente com NBPT, é o único inibidor de urease hoje comercialmente vendido no Brasil, e os de liberação lenta ou controlada. A ureia, os convencionais por quilo de N são os mais econômicos, mais baratos, os estabilizados são um pouco mais caros por quilo de nitrogênio, e os de liberação lenta ou controlada, eles normalmente são o dobro ou o triplo do preço por quilo de nitrogênio, porque eles realmente têm uma tecnologia bem diferenciada. Então, a utilização dessa terceira classe é mais restrita, embora em milho tem algumas fazendas que têm usado esses adubos de liberação controlada, colocando todo o nitrogênio na base do milho, para não precisar entrar depois com adubação em cobertura, tá? Então, em milho, alguns colegas têm utilizado isso, tá bom? Três classes de adubos nitrogenados. Aqui é um gráfico que mostra o consumo de adubos nitrogenados no Brasil em porcentagem do total, tá? De 2000 a 2016. A barra verde mostra o consumo de nitrato de amônio. O nitrato de amônio é um adubo bom, é estável, não perde por volatilização. O principal desvantagem dele, ele tem 33% de N, então ele é concentrado. A principal desvantagem dele é que ele tem um potencial explosivo, então o agricultor é um pouco mais difícil comprar ele, precisa de autorização do exército, algumas questões aí. E segundo, ele é um adubo que pega muita umidade do ar, né? Ele tem higroscopicidade, então é um adubo que, se eu for armazenar na fazenda, eu tenho que tomar cuidado, armazenar ele muito bem, não posso armazenar no tempo em hipótese alguma, senão ele empedra, ele pega a umidade do ar, estoura o grânulo, quando eu vou utilizar está todo empedrado, então ele tem características físicas um pouco complicadas, tá? Sulfato de amônio, já foi maior o consumo de sulfato de amônio, tá? Mas representa aí de 12, 13, 14, até 15% do consumo de nitrogênio. É um adubo muito bom, também é estável, não perde por volatilização, tem nitrogênio na forma amoniacal e tem enxofre também na forma de sulfato, que então é um adubo muito bom por ter nitrogênio e enxofre. Por ter dois elementos, ele é mais caro, tá? Então, não é todo mundo que utiliza sulfato de amônio. Tem o CAN, que é o 2700, é um nitrato de amônio que foi utilizado dolomita, né, que fornece cálcio e magnésio no processo de revestimento, de granulação. Então, ele fica um nitrato de amônio mais duro, com um grânulo mais duro e com 27% de N ao invés de 33%. Só que ele fica também com 4% de cálcio e 2% de magnésio, consumo bem pequeno, mas está aumentando. Fisicamente, ele é bem melhor que o nitrato de amônio. E, por fim, a ureia, que representa aí cerca de 70% do consumo de nitrogênio no Brasil. Então, a ureia é o principal adubo nitrogenado utilizado, é ela que o agricultor utiliza na maioria das vezes por ter o ponto de N mais econômico, mais barato, comparado aos demais. Só que a ureia tem nitrogênio na forma amídica e vai sofrer uma conversão, aí, uma quebra, né, uma hidrólise enzimática, que pode resultar em perdas de amônio. Então, a ureia, essa molécula aqui, ó, CONH22, então é um nitrogênio na forma amídica,
Se eu aplicar ele superficialmente, o que pode acontecer? A enzimurease pode quebrar essa ureia e emitir amônia para a atmosfera, tá? A amônia do solo aqui está indo para a atmosfera e pode resultar em perdas médias de 20, 25 até 30% do N do fertilizante. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados para não promover perdas muito altas do N da ureia, tá? O N da ureia, pessoal, basicamente ele é quebrado por essa enzima urease e essa enzima urease, ela precisa de umidade no solo. Ela precisa de umidade. Então, se eu aplico uma ureia numa situação de solo seco, essa enzima urease não consegue quebrar essa ureia. Por mais que a bolinha lá de ureia dissolva no solo, por qualquer umidade, orvalho, ou qualquer umidade que eu tenha na atmosfera, esse fertilizante vai dissolver na superfície do solo. Mas se o solo estiver seco, a enzima urease vai faltar umidade para ela quebrar essa molécula de ureia. Então, numa situação de aplicação de ureia em solo seco, as perdas de amônia por volatilização são baixas, tá? Mesmo num período aí de 5, 7, 10, 15, 20 dias, as perdas são baixas. Então, é muito melhor o agricultor aplicar essa ureia num solo seco antes da chuva, tá? Porque daí, a hora que chover, a chuva vai incorporar essa ureia no solo e aí elimina as perdas, tá? Do que o agricultor fazer o contrário, esperar chover, umedecer o solo, aí depois eu aplico ureia. Porque daí essa ureia vai encontrar uma condição muito favorável para a atividade da enzima urease quebrar ela e emitir amônia para a atmosfera. Então, para o agricultor, é melhor aplicar ureia antes da chuva, tá? Do que após a chuva. O ideal, pessoal, também seria incorporar a ureia. Só que a incorporação hoje é dificultada tanto pela palha, recobrindo o solo, e também a demanda, né, a vontade do agricultor de ter alto rendimento operacional. Então, o agricultor ele quer aplicar fertilizante a lanço em área total com equipamento que tenha alto rendimento operacional. Então, a incorporação fica um pouco complicada. Então, quais são as estratégias que temos, né, que nós temos para reduzir perdas de amônia por volatilização de amônia, né, a partir da ureia? Basicamente, primeiro, incorporar a ureia no solo, 5 centímetros seria suficiente, tá? Só que o agricultor não quer fazer isso. Segundo, aplicar em solo seco, antes da chuva. É muito melhor aplicar antes de uma chuva, a chuva vai incorporar essa ureia ao solo, do que após uma chuva, que o solo vai estar úmido e as perdas vão ser muito elevadas, tá? Terceiro, se eu tenho sistema de irrigação, pivô central, eu posso aplicar ureia antes da irrigação, só que depois eu aplico ureia, ligo o pivô um dia, ligo o pivô o segundo dia, até ele dar uma lâmina de 12, 14, 15 milímetros para realmente incorporar essa ureia ao solo. Ou, por fim, utilizar inibidores de urease, uma ureia com NBPT, por exemplo, tá? Uma ureia com NBPT, pessoal, normalmente ela custa entre 40 a 50 dólares por tonelada, mais cara do que a ureia, tá? Então, ela tem um custo, não é muito mais cara que a ureia, ela é um pouco mais cara que a ureia, e o que ela entrega para o agricultor, né? Entrega uma menor volatilização de amônia, tá? Então, aqui nós temos um trabalho que ajuda o agricultor a tomar a decisão se vale a pena ou não utilizar uma ureia com inibidor de urease. Então, é uma meta-análise, nós avaliamos isso, diversos estudos da literatura mostrando perdas de amônia por volatilização, após aí até um período de 42 dias após a aplicação, de adubos à base de ureia e adubos à base de ureia com inibidor de urease e com NBPT. Então, a ureia, o que aconteceu? Em 7, 8 dias, as perdas dela subiram rapidamente, de perdas, né? E estabilizaram aqui, ó, em 8 dias, praticamente já perdeu toda a amônia que ela iria perder. Então, perdeu aí 31%. A ureia com NBPT, ela tem um período de inibição da enzima urease aí de 5 até 9 dias. 5 a 9 dias. Professor, o período é curto, então ela inibe um período muito curto a volatilização. Sim, é muito curto, mas é justamente no período mais importante, que é o começo, tá? Então, ela inibe a perda e depois, se não chover, né, as perdas sobem um pouco, mas estabilizam em níveis bem menores. Então, é assim, a ureia com NBPT elimina perdas de amônia por volatilização? Não, não eliminam, mas reduzem significativamente. Quanto reduz? Cerca de metade, tá? Então, reduz pela metade as perdas de amônia por volatilização em um cenário favorável às perdas, tá? Sem chuva após a aplicação. Então, vale a pena pagar 40, 50 dólares a mais por uma tonelada de ureia que tem um inibidor que reduz pela metade as perdas? Normalmente sim, tá? Então aqui fica a escolha do agricultor. Em termos de produtividade,
Aqui é um trabalho de 7 locais responsivos a N, que mostrou que a ureia produziu 7.000 quilos por hectare, 7.000 quilos por hectare. A ureia com NBPT produziu 7.400 quilos por hectare, 400 quilos a mais, tá? Por hectare, enquanto o nitrato de amônio, que é um adubo que não perde por volatilização, produziu 7.500 quilos por hectare. É semelhante à ureia com NBPT. Então, no melhor dos cenários, uma ureia com NBPT vai se equivaler a um nitrato de amônio em termos de produtividade. O nitrato de amônio é um adubo que não perde por volatilização. Então, aí o agricultor tem que escolher se ele vai pagar um pouco a mais por uma ureia com NBPT ou não. Normalmente, ela vai entregar uma produtividade maior do que a ureia, tá bom? Esse trabalho aqui, pessoal, nós fizemos em parceria com a Yara, é um estudo de longa duração, né, que foi publicado. Na verdade, eu avaliei nesse trabalho com a Yara o efeito de fontes de N em algodão e a colega da Embrapa, né, avaliou em milho. Eu vou mostrar o resultado aqui de milho. Isso aqui está publicado no jornal Informações Agronômicas. Então, nós comparamos ureia como fonte de N no milho e o CAN, que é o 2700, como fonte de N no milho. A gente observa que as parcelas do CAN estão mais bonitas, mais verdes, não tem muita queima de bacheiro aqui, né? E na média de 7 cultivos, o nitrato de amônio e cálcio fez uma curva de resposta ao nitrogênio com resultados superiores em produtividades comparado à ureia. Então, a ureia perdeu um pouco comparado ao CAN, tá? Na média, o acumulado de 7 cultivos, se eu somar o ganho em 7 cultivos de milho. Só que o interessante é observar também que a ureia começou a perder para o CAN a partir do 5º cultivo. No 1º, 2º, 3º e 4º, a ureia resultou em produtividades semelhantes ao nitrato de amônio e cálcio. Mas no 5º, 6º e 7º, o CAN ganhou, tá? Por que que a ureia ficou... a ureia volatiliza, né? Volatiliza. Só que nos 4 primeiros anos ela produziu igual ao CAN, porque eu tenho uma reserva de nitrogênio no meu solo. Só que do 5º ano para frente, essa reserva, vamos dizer assim, se esgotou, né? E aí o CAN ganhou, tá? Então, a longo prazo, fontes que não perdem por volatilização, a tendência é que elas ganhem em produtividade comparados à ureia sem inibidor com urease, tá bom? Pessoal, e um assunto que está muito na moda, né? Os agricultores perguntam bastante, é a questão do azospirillum em milho, né? O azospirillum é uma bactéria diazotrófica associativa, ela coloniza tecidos internos da planta, tá? É diferente do rizóbio lá na soja, que coloniza somente a rizosfera e forma nódulo. O azospirillum não forma nódulo e ele coloniza tecidos internos da planta. Raiz, rizosfera, colmo, folha do milho, ele vive em todas as partes da planta. E o azospirillum, ele tem capacidade de fazer duas coisas, de fazer fixação biológica do nitrogênio, tá? Pegar N2 do ar e converter aí em formas assimiláveis de nitrogênio pela planta, e tem potencial também de produzir hormônios, tá? Hormônios, a auxina e outros hormônios na planta. Então, tem capacidade de funcionar como um bioestimulante também na planta. 2 efeitos que ele pode causar. O azospirillum em milho, aqui é um resultado que mostrou aqui a planta não inoculada, à direita, tá? Inoculação na semente, aumentou o sistema radicular do milho, e pulverização, inoculação via pulverização foliar, também teve um efeito. Então, primeira coisa, né? O azospirillum, ele funciona via foliar, já que ele coloniza todas as partes da planta. E ele tem um efeito bioestimulante muito interessante, aumentou o enraizamento e aumentou também o crescimento da parte aérea. E isso resultou em um ganho de 7,7 sacas por hectare no milho. Qual que é a minha recomendação do azospirillum? Aplicar azospirillum no milho, tá? Via inoculação no sulco, eu posso colocar aí 1, 2 doses e mais via foliar 1, 2 doses, tá? Nesse milho para ter esse efeito bioestimulante. Eu não recomendo reduzir dose de nitrogênio pelo uso do azospirillum. Por quê? Né? O azospirillum é muito barato, então eu vou utilizar ele como um complemento, buscando esse efeito bioestimulante na planta, tá? Embora tenha um trabalho da Embrapa, que é esse trabalho aqui, ó, que está publicado no Agronomy Journal em 2022, então é bem recente, tá? Que fala que o azospirillum pode substituir até 25% o N do milho, o N mineral, o N do fertilizante no milho, tá? Bem, tem esse trabalho da Embrapa, mas, de novo, né, eles mostraram em cerca de 30 experimentos que 75% do N mais inoculação com azospirillum resultou em um incremento de 4,6 em produtividade comparado somente aos 75% de N.
Quando colocaram 100% de N mais inoculação, observaram 5% de ganho em produtividade. Então, eles compararam os tratamentos com 100% de N fertilizante, que é as barras cinzas, de vários trabalhos, com os tratamentos, com 75% de adubação, mais azospirillum, tá? E observaram que em 30 experimentos não houve diferença significativa. Então, e aí eles recomendam, falam que posso aplicar 75% do N mais azospirillum. Eu só faria isso em último caso, num ano que o preço do adubo está caro, o preço do milho está muito barato, eu poderia fazer isso, tá? Em anos favoráveis de preço de milho, preço de fertilizante, eu usaria o azospirillum como um plus, como um adicional. Então, adubaria normal o meu milho, já que ele tem uma alta resposta a N, e faria meu azospirillum no suco de semeadura e via foliar para potencializar crescimento, já que deu aqui, ó, 5% de ganhos em produtividade. Então, em resumo, a Embrapa tem um trabalho que eles estão batendo nessa tecla, que o azospirillum pode reduzir N em milho. Eu acho que o azospirillum eu usaria ele como um complemento, tá bom? E aí, pessoal, para a gente ir finalizando aqui, né, adubação foliar em milho. Eu acho que o milho ele é uma cultura importante no sistema de produção, seja para rotação de culturas com a soja, como o milho safra, seja como sucessão, né, o milho safrinha. E nós temos a grande questão, né, tem várias regiões, né, que o milho safrinha, tem milho safrinha aí de baixo, médio e alto investimento. Em milho safrinha de alto investimento, nós vamos produzir muito bem milho safrinha. E aí eu vou ter que lançar mão, inclusive, da aplicação de boro via solo. Aliás, eu não falei de boro nessa aula para o milho, apesar do boro ser muito importante para o milho, porque nós falamos de boro antes da soja. Então, aquela adubação de boro que eu fiz antes da soja vai deixar um residual para o milho. É por isso que eu não falei de boro aqui para o milho, tá? Mas eu falei muito de enxofre e agora eu vou falar de magnésio e de micronutrientes via foliar. Então, em milhos de alto investimento, nós vamos recomendar magnésio via foliar para enchimento de grãos de milho. Vocês estão vendo que aqui, ó, a direita recebeu magnésio foliar, a esquerda não recebeu. Aqui está menos verde, aqui está mais verde a minha lavoura com folhas mais grossas e mais verdes. Porque o magnésio participa do átomo central, participa da clorofila. Então, a planta está mais verde aqui porque tem mais clorofila. E segundo, o magnésio é um elemento que ajuda no enchimento de grãos do milho e da soja a translocar açúcares da folha para os grãos. Então, ele ajuda a dar peso de grão, tá? E foi isso que nós observamos no trabalho. Aplicação foliar de magnésio em milho, nós observamos aí que dose de magnésio, aumentando a dose de magnésio, nós tivemos ganho de produtividade em milho, tá? Até um máximo aqui de 900 gramas por hectare de magnésio, não do produto comercial, do elemento magnésio. 900 gramas por hectare deram maior produtividade e quanto mais nós aplicamos isso no estádio reprodutivo, mais deu peso de grãos. Mais deu peso de grãos no milho, tá? Porque o magnésio é um nutriente importante para translocar açúcares das folhas para os grãos, tá? Nós usamos sulfato de magnésio com 9% de magnésio nesse experimento e está publicado na PAB, na revista PAB, esse resultado. Então, é uma estratégia interessante, tanto para a soja quanto para o milho, eu fazer magnésio foliar pensando em enchimento de grãos, tá bom? Aqui deu um ganho de 12 sacas por hectare. Olha só, pessoal, gastar 900 gramas por hectare, que é barato, tá? Para ganhar 12 sacas por hectare vale muito a pena. A gente recomenda isso em lavouras comerciais, tanto em soja quanto em milho. No milho, 900 gramas por hectare, na soja, já falamos disso, né? 550 gramas por hectare. E aqui, pessoal, eu deixo uma tabela nossa que a gente usa em lavouras comerciais de recomendação de adubação foliar na cultura do milho, tá? Então, a gente vai lá, faz o boro via solo, posso fazer o zinco via solo, já que o milho é responsivo a zinco, e eu faço adubação foliar complementar com micros metálicos, por exemplo, ó, manganês, zinco, cobre, tá? Em V4, em V8, tá? E posso fazer no pré-pendão também. Molibdênio, a gente aplica ali na época que nós estamos fazendo adubação foliar, adubação nitrogenada via solo, já que eu estou aplicando altas doses de nitrogênio, eu preciso de molibdênio para ajudar o milho a assimilar esse nitrogênio em proteínas e aminoácidos, então 60 gramas por hectare de molibdênio. E aí, no enchimento de grãos, a recomendação nossa é fazer doses baixas de boro, fazer o magnésio, totalizando as 900 gramas, e fazer também MAP purificado, fornecendo 1,5 kg por hectare, parcelado em 2 aplicações. Então, micros mais na parte vegetativa aqui, e boro, magnésio e fósforo mais no reprodutivo, pensando em enchimento de grãos. Essa é uma sugestão para lavouras de milho de alto potencial produtivo, tá?
Pessoal, gostaria de agradecer, né, então, o tempo de vocês, espero que tenha sido útil aí as informações que a gente tem passado, e para finalizar, né, eu acho que em sistemas de soja e milho, garantias de boas produtividade das lavouras aí, né, nós temos que manter o solo com bons teores de cálcio, magnésio e também boro, em todo o perfil do solo, ter ausência de alumínio, né, não dá para ter agricultura de alta produtividade com alumínio, então o alumínio nós temos que neutralizar ele com uso de calcário e uso de gesso. Manter teores adequados de fósforo, potássio e enxofre na camada 0 a 20, tá? Não preciso ter isso, fósforo e potássio alto e embaixo, mas 0 a 20 e 20 a 40 tem que ter teores razoáveis aí. Sementes de alto vigor para o rápido estabelecimento das nossas lavouras, de soja e de milho. O uso de produtos biológicos, tá? Ou bioestimulantes, aí que tem crescido muito, né? Para melhor arranque das nossas lavouras. Manutenção de área foliar sadia até o fim do ciclo, principalmente o uso de fungicidas aí na soja e no milho, para planta manter fazendo fotossíntese em altas taxas até o fim do ciclo, permitindo ganhos de produtividade. Adubação foliar no vegetativo para potencializar a fotossíntese, né? Adubação foliar no reprodutivo para enchimento de grãos, magnésio, boro e fósforo. E para o milho, especificamente para o milho agora, né? Priorizar milho segunda safra em áreas com alto potencial e plantio na janela adequada, aquela ideia de não fazer milho safra em toda a fazenda, tá? Não sei se vão gostar ou não desse recado, né? Mas priorizar milho para alto potencial, para alto retorno para o agricultor. Acertar na adubação nitrogenada e também no controle da cigarrinha, né? Já que hoje o enfesamento aí, né, é uma questão muito importante para eu ter altas produtividades do milho, tá bom? Pessoal, de novo, agradeço o tempo de vocês. Deixem aqui nosso contato no Instagram, né? Pode entrar em contato com a gente aí. E muito obrigado pela atenção durante esse período. Bom restante de curso para vocês.